Muito bem, nós vamos continuar nosso assunto aqui no módulo 3, falando de análise sintática. Já que falamos de coesão textual, a sintaxe é o elemento que eu tenho que observar na hora de fazer as ligações entre as partes do texto. Na parte anterior, nós falamos a respeito dos termos essenciais da oração. Não sei se você está lembrado, sujeito e predicado, vimos os tipos de sujeito, tipos de predicado e mencionei dentro do predicado os predicativos, o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Alguns autores vão colocar o predicativo como um termo integrante, porém a nomenclatura gramatical brasileira, NGB, não coloca os predicativos como termos integrantes, mas é todo o caso que estou falando, né? Nós falamos ontem, né? O predicativo é o termo que dá uma qualidade, uma característica, ou para o sujeito, João está cansado, ou Maria acha João feio. Aí o predicativo é do objeto e não do sujeito, né? Então, e as gramáticas, geralmente, dos manuais colocam dentro do predicado, né? Dentro do, porque são do predicado nominal e do predicado do verbo nominal. Muito bem, hoje nós vamos falar do que, então? Já que nós começamos a falar dos termos da oração e vimos os termos essenciais, então apaguemos aqui para preparar o nosso quadro para o que nós temos para hoje. O que faremos hoje? O que é que nós faremos hoje? Nós vamos analisar os termos integrantes e os termos acessórios, tá? Aposto vocativo. Beleza. Então, termos integrantes e termos acessórios. Termos integrantes. Quais são os termos integrantes? Os complementos verbais, objeto direto e objeto indireto. O complemento nominal e o agente da passiva. Termos acessórios, adjunto adnominal, adjunto adverbial, aposto e vocativo. Bom, é isso aqui. Vamos lá, vamos ver então cada um deles. Eu vou aqui apagar a lousa, mas você tem essa nomenclatura em nossa apostila. Vamos falar então desses termos. Vamos lá. Termos integrantes. Então, termos integrantes da oração. Então, termos o meu I maiúsculo é feio, né? Então, deixa eu colocar com algarismo assim, maiúsculo. Não tem problema não. Letra de forma misturada com cursivo. Termos integrantes. Então, os termos integrantes, né, são os termos que fazem parte da estrutura da oração, integram a oração. Primeiro, complemento verbal. Complemento verbal. Como assim complemento verbal? Bom, na aula anterior nós falamos que os verbos têm uma predicação e que o verbo, de acordo com essa predicação, ele vai ser classificado entre verbo de ligação, intransitivo ou transitivo. É disso que nós estamos falando. Quando você pega lá na aula de morfologia o estudo do verbo, tá lá assim, verbo é a palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno. Bom, os verbos de ação, primeiramente falar dos verbos de estado. Os verbos de estado são verbos de quase sem significado. São verbos fracos de significado, os verbos de estado. Vamos chamá-los de verbos de ligação na análise sintática. Os verbos de ação, aí eles vão se dividir em dois grupos. Nós falamos ontem dos verbos intransitivos e dos transitivos. Pois bem, os transitivos é que vão precisar de um complemento. O que é o complemento verbal, então? É o termo que completa o sentido de um verbo transitivo. Então, o que é o verbo transitivo? Lembra da definição de verbo transitivo?
Então, o verbo transitivo é o verbo que precisa do complemento. Então, aqui acabou virando circular, né? Então, mas vamos dizer assim, verbo transitivo é o verbo de sentido incompleto. Se você disser a frase, você não pode parar nele. Então, você diz lá, João quebrou. João quebrou. Quebrou o quê? Então, esse é um verbo transitivo. E aí, esses complementos verbais podem ser. Então, veja lá, esses complementos verbais são dois. Nós temos dois complementos verbais. Então, vamos lá. Nós temos dois. O objeto direto e o objeto indireto. O objeto direto e o objeto indireto podem ser representados por um substantivo, podem ser representados por um pronome, tá? Como é que eu vou saber a diferença de um e do outro? Às vezes o pronome é o mesmo para os dois. Como é que eu vou saber? E agora, né? E agora, como é que eu vou saber? Né? Então, eu sempre vou tomar o verbo como ponto de referência. Então, objeto direto. Então, eu vou dizer assim, por exemplo, João amava Teresa. Eu gosto desse exemplo porque é do Drummond, né? Do poema Quadrilha, do Carlos Drummond de Andrade. João amava Teresa, que amava Raimundo, que amava Maria. E aí, ó, João amava Teresa. Quem ama, ama alguém. Então aqui eu tenho um verbo transitivo. Por que é direto? Porque o verbo não pede preposição. Quer dizer, não tem preposição. Então, objeto direto, sem preposição. Isso é que vai ser a diferença do objeto direto para o indireto. Tá? João, se eu substituir isso aqui por um pronome, João amava a. Aí, ó. É um pronome oblíquo. Então, como é que eu sei? Você pega amava, e agora, né? João amava, né? Então, amava quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Então, tem aqui um verbo transitivo direto, logo o objeto é objeto direto. Se você pegar um verbo como gostar, você vai perceber a diferença. João, vamos pegar mesmo João. João gostava de Teresa. Ah, olha aqui a diferença. Ó. João gostava de Teresa. João gostava. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Olha o de aqui, preposição. Então, esse objeto é um objeto indireto. Veja só, tem gente que confunde os dois. Os dois são complementos verbais. Tanto o objeto direto quanto o objeto indireto. Ambos são complementos verbais. A diferença dos dois é que em um, o verbo pede o rege. Nós falamos em sintaxe reger. O verbo rege preposição. E aqui ele não rege preposição. E aqui embaixo ele rege. Então, amar. Quem ama, ama alguém. Quem gosta, gosta de. Então, veja a diferença, né? Então, amar, né? Apreciar. Lá, você pode pensar em vários, né? Atacar. Então, muitos verbos vão ser transitivos diretos. Depois nós vamos falar do agente da passiva. São somente esses verbos que vão admitir a voz passiva. A voz passiva está sempre na transitividade direta. Então, amar, passivo, ser amado. Atacar, passivo, ser atacado. Apreciar, ser apreciado. Ler, ser lido. Estudar, ser estudado. Mas veja que com o gostar já não dá para dizer ser gostado. Quer dizer, os transitivos indiretos não admitem voz passiva. A voz passiva vai estar apenas aqui. Claro, nós vamos ter alguns verbos, os transitivos diretos e indiretos, que vão pedir os dois objetos. Mas aqui o nosso foco é o objeto em si, né? A diferença dos dois é a preposição. Né? Se for um pronome, você vai pensar
se há uma preposição subentendida ou não. Quer dizer, isso vai acontecer, por exemplo, quer ver? Vou apagar aqui. Isso vai acontecer, por exemplo, com o pronome lhe, e isso aqui vai cair muito em prova. Eu vou escrever aqui em cima a parte. Lhe. Dicas, né? Então, o lhe vai ser sempre objeto indireto. Então, aquela coisa de ville, amou-lhe, nada disso, tá? Você pode esquecer disso, tá bom? Então, é isso que eu tinha para falar para vocês a respeito dos complementos verbais, tá? Então, objeto direto, objeto indireto. Continue conosco que nós vamos falar de mais alguns desses termos.